Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 1. De 1869 até hoje, ocorreram as seguintes mudanças de moeda no Brasil. 1. Em 1942 foi criado o cruzeiro, cada cruzeiro valendo R$1.000. 2. Em 1967 foi criado o cruzeiro novo, cada cruzeiro novo valendo 1.000 cruzeiros. Em 1970, o cruzeiro novo voltou a se chamar apenas cruzeiro. 3. Em 1986 foi criado o cruzado, cada cruzado valendo 1.000 cruzeiros. 4. Em 1989 foi criado o cruzado novo, cada um valendo 1.000 cruzados. Em 1990, o cruzado novo passou a se chamar novamente cruzeiro. 5. Em 1993 foi criado o cruzeiro real, cada um valendo 1.000 cruzeiros. E 6. Em 1994 foi criado o real, cada um valendo 2.750 cruzeiros reais. Quando morreu, em 1869, Brás Cubas possuía 300 contos. Se esse valor tivesse ficado até hoje em uma conta bancária, sem receber juros e sem pagar taxas, e se a cada mudança de moeda o depósito tivesse sido normalmente convertido para a nova moeda, o saldo hipotético dessa conta seria aproximadamente de 1/10 de... Aí temos as alternativas. Após as alternativas, ele coloca ainda dados. Um conto equivalia a R$1 milhão, ok? E 1 bilhão igual a 10 à nona e 1 trilhão igual a 10 a 12. Isso daqui a gente tem a obrigação de saber. Tá? Bom, você notou aqui nesse primeiro parágrafo, a gente vai ter que impor ele com calma, né, ao longo da resolução. É uma bela descrição, né, compacta e resumida aí, das sucessivas mudanças de moeda que o país foi atravessando aí desde 1869 até a moeda atual, real. E quase todas elas, só a última que é um pouquinho diferente, quase todas elas envolvem o seguinte fato. Uma unidade da nova moeda equivale a 1.000 unidades da moeda anterior. Então, vou escrever isso. Uma unidade da nova moeda equivalendo a 1.000 unidades da moeda anterior. Então, se eu fosse voltar no tempo, né, e substituir a unidade monetária atual pela anterior, eu faria isso multiplicando por 1.000. Só que não é isso que eu quero fazer, né? Eu não quero voltar para o passado. Eu quero trazer uma conversão de uma unidade do passado para a unidade atual. Então, não é multiplicação por 1.000 que vai estar envolvido em quase todas essas conversões aí. É o contrário. Cada vez que eu for substituir uma unidade da moeda anterior em função da nova moeda, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 1.000. Ou que é equivalente, né? Eu pensar que isso daqui é 1 sobre 10 ao cubo, também conhecido como 10 elevado a menos 3. Dividir por 1.000 é multiplicar por 10 elevado a menos 3. E aí fica até mais simples, mais eficiente colocar as coisas usando potenciação aqui. E aí vamos começar essas conversões. É só a última que não vai ser dividir por 1.000, mas vai ser dividir também por alguma coisa, tá? Ou seja, a lógica vai ser a mesma, a gente deixa para observar isso lá na última conversão. Então, o cidadão aí, o Brás Cubas, né, possuía 300 contos de réis. Lá nos dados, né, depois das alternativas, ele fala aqui, ó, um conto equivalia a 1 milhão de réis. Então, bom, se cada um conto equivale a 1 milhão de réis, 300 contos é 300 milhões de réis, 300 vezes 10 à sexta. Aqui realmente é uma multiplicação envolvida. Então, 10 ao cubo seria 1.000, milhões 10 à sexta. E a partir daí que vão começar as conversões, né? 1942, para passar para cruzeiros. Então ele falou, o cruzeiro, cada cruzeiro valendo 1.000 réis. Então eu vou dividir esse 300 milhões por 1.000, ou seja, multiplicar por 10 a menos 3. Então, 300 milhões de réis. Se eu divido por 1.000,
eu fico com 300 vezes, e aqui, ó, potências de mesma base e multiplicação. Mantenho a base e somos expoentes. Vai ficar 10 elevado a 6 mais menos 3, vai dar 3 mais 3. E isso daqui em cruzeiros, tá? Então, eu saí aqui de réis e passei para cruzeiros. Ok. Conversão 2. Em 1967 foi criado o Cruzeiro Novo, cada Cruzeiro Novo valendo 1.000 cruzeiros. Portanto, mais uma divisão por 1.000, mais uma multiplicação por 10 a menos 3. Nesse caso, se você quiser até já fazer o corte direto aqui, você fala, ué, mas eu tenho vezes 1.000 aqui, se vai entrar um dividido por 1.000 na sequência, é do tipo que tchau, né? Sim. Se quiser pensar por potenciação também, né? Ficaria 300 vezes 10 elevado a 3 mais menos 3. 10 elevado a 0, que é 1. Então, sobrou 300 ali. Aí foi convertido para cruzeiros novos. Em 1970, aí ele fala que não é uma conversão, exatamente apenas uma mudança de nome. O cruzado novo voltou a se chamar apenas cruzeiro, ou seja, numericamente eu mantenho o 300, não tem nenhuma divisão envolvida, apenas cortou a palavra novo aqui da moeda. Aí chegamos a 1986, em que ele fala, foi criado o cruzado, cada cruzado valendo 1.000 cruzeiros. Então, mais uma divisão por 1.000, ou seja, mais uma multiplicação por 10 a menos 3. Se você quiser falar que isso daqui é 0,3 cruzados, fique à vontade. Eu vou deixar nesse formato mesmo, que até me ajuda um pouco melhor na simplificação que vai rolar na última conta, tá? Mas é apenas formato diferente para o mesmo número, tá? Quer falar que 0,3, vai dar certo, tá? Conversão 4. Em 1979 foi criado o cruzado novo, cada um valendo 1.000 cruzados. Então, mais uma divisão por 1.000. Temos 300. 10 a menos 3. E divisão por 1.000, outro vezes 10 a menos 3. Que vai me dar 300 vezes. De novo, né? Potências, d mais uma base de multiplicação, mantém a base, somos expoentes. Vai ficar 10 a menos 3 mais menos 3, 10 a menos 6. Isso já em cruzados novos. Ok. Aí ele fala, em 1990 o cruzado novo passou a se chamar novamente cruzeiro. Então, mais ou menos o que aconteceu aqui de 1967 para 1970, né? Você tem apenas uma mudança de nomenclatura, mas numericamente se preserva o mesmo número. Então, estamos falando de 310 a menos 6. Só que agora não mais cruzados novos, e sim cruzeiros. Aí chegamos a 1993, ele fala, foi criado o cruzeiro real, cada um valendo 1.000 cruzeiros. Então, mais uma divisão por 1.000, seja mais uma multiplicação por 10 a menos 3. Ficamos com 300 vezes. De novo, potências d mesma base de multiplicação, mantém a base, somos expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 6 mais menos 3, menos 9 cruzeiros reais. E finalmente, em 1994, foi criado o real, cada um valendo 2.750 cruzeiros reais. Então, conversão 6 ali. Essa é a única que não é trocar 1.000 da unidade anterior por 1 da nova unidade, né? Mas sim trocar 2.750 unidades da moeda anterior por 1 da nova moeda. De qualquer modo, a lógica se mantém. Ao invés de dividir por 1.000, eu vou dividir então por 2.750. É a única conversão diferentona aqui. Na hora que a gente vem aqui e divide esse cidadão por 2.750, isso daqui vai ficar, ó, vai dar uma conta quebrada, né, esse 300 com 2.750 aqui, mas ele falou assim no enunciado, lá no finalzinho.
Blá, blá, blá. O saldo hipotético dessa conta seria aproximadamente de 1/10 de... Tralalá. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse 2.750 embaixo do 300. Aqui multiplicando 10 a menos 9. Matematicamente eu não fiz nada, que eu só mudei o formato do mesmo número. Aí você pensa, né? Esse 2.750 aqui, se fosse 3.000, um 300 em cima, um 3.000 embaixo, ficaria 1/10, simplificando. 1/10, portanto. Por isso que ele falou nesse aproximadamente 1/10 de blá blá blá. Porque se a gente fizer uma aproximação nesse ponto aqui, então, fingindo que se fosse 3.000 aqui embaixo, 300 por 3.000 simplificaria para 1/10, então, aproximadamente, tá? Finge que vai sobrar 1/10 aqui. 0,1, ou seja, 1/10 de 10 a menos 9. Aí que vem as alternativas, me falar em 1/10 de real, de milésimo, de milionésimo, bilionésimo e trilionésimo. Isso aqui já está em reais, ok? 0,1 vezes, então 1/10 de 10 a menos 3 seria milésimo, né? 1000 partes do real. 10 a menos 6 seria milionésimo, 1 milhão de partes de real. 10 a menos 9, bilionésimo, no caso aqui. E 10 a menos 12 aí seria trilionésimo, né? Seria, está escrito na alternativa aí. Mas aqui estamos falando de bilionésimo. E marcamos, portanto, a alternativa D de dado. Perfeito. Então, aqui a gente tem uma questão que mexe com propriedades de potenciação, né? Falando matematicamente, propriedades de potenciação e divisão aí de modo mais geral. Foi o que a gente acabou usando de matemática nesse exercício. Acaba sendo até uma questão com uma certa interdisciplinaridade com história. A rigor eu não preciso de nenhum conhecimento de história para resolver isso daqui, né? O contexto é um contexto de história e até um pouquinho de literatura também, quando ele fala do Brás Cubas, né? O famoso livro de Machado de Assis. Agora, é uma questão que, por um lado, quando eu penso no contexto da prova, né? Sobretudo pensando no tempo que o aluno teria para resolver cada questão em média ali na hora da prova, é uma questão que, para o contexto da prova, é bastante cansativa, né? Porque ela é uma questão burocrática, você acaba tendo que ler o enunciado com muita atenção, porque qualquer uma dessas conversões que você esqueça no meio do caminho, né, ou faça indevidamente, vai desalinhar tudo. Não é uma questão que tenha rotas alternativas para ser feita, é isso daqui e só. Então, assim, por um lado, pensando no contexto da prova, ali na realidade do tempo que o aluno tem para fazer, ela acaba sendo uma questão chata, tá? Uma questão burocrática, uma questão que talvez não caiba no tempo médio de cada questão. Mas até aí também, você vai olhar para minha cara e falar para o senhor, mas quase nenhuma questão de matemática cabe nesse suposto tempo de 3 minutos aí. Fato. Agora, por outro lado, em termos de discussão histórica, né, de mapeamento aí das unidades de moeda que o país foi tendo sucessivamente, para discutir um pouco de economia em cima disso até, é uma questão interessantíssima. Tá? Porque se não foram todas as trocas, quase todas elas foram motivadas por questões de inflação. Né? Inflação, perda do poder de compra da moeda. Então, conforme os preços iam aumentando em intervalos de tempo muito curtos, aquilo que custava, sei lá, um pãozinho, você ia pagar 50 centavos por ele. Daqui a pouco estava R$1, daqui a pouco estava 2, daqui a pouco estava 10, daqui a pouco estava 1.000, daqui a pouco estava 1 milhão. Né? Então você tem um número muito grande escrevendo uma coisa que é para custar pouco perante outras coisas mais caras. Então, quer dizer, se o pãozinho vai custar 1 milhão de unidades da moeda, um carro, uma mansão, um helicóptero vai custar o quê? Um mol de unidades da moeda.
Então, por isso que de tempos em tempos, né, conforme eles não conseguiam domar a inflação, se acabava tendo planos econômicos, né, que introduziam algumas mudanças na estrutura da economia, e o reflexo mais prático dessas mudanças, muitas vezes, era o corte de 3 zeros, né, o nome da unidade monetária, e aí você tem que trocar o papel, moeda em circulação no país inteiro, né, e isso não só é uma coisa que dá trabalho, como gera custo, né, o fato de trocar o papel moeda, de ter que emitir novo papel moeda por si só, já acaba ajudando na inflação também. Tem a questão do descrédito, né, a moeda passa pouca confiabilidade para o mercado internacional, quando você tem que ficar trocando ela tempos em tempos, né, intervalos curtos de tempo. Você vê, né? Principalmente ali no segunda metade da década de 80 e primeira metade da década de 90, você teve ali intervalos de 3 anos uma troca de moeda. Tá? Isso é uma coisa bastante problemática. Até que veio o Plano Real, né? E esse, diferentemente dos outros, teve sucesso em combater a inflação. E por isso que é a unidade que ficou até hoje aqui no país. Então, por um lado, né, uma questão que é chata para a hora da prova, uma questão que torra um tempo, uma questão burocrática, cansativa, mas, por outro lado, pensando fora do contexto da prova ali, né, como uma questão didática que alia conceitos de matemática com uma visão de história, né, da economia do último século aí do país, uma questão bem interessante. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.